boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Hoje eu fiz um penteado diferente no meu cabelo, tá engraçado pra caramba, mas vai ficar desse jeito. E tá tudo pra esse lado aqui, como meu cabelo cresceu, então tá uma coisa bem... Vai ficar assim mesmo. Hoje eu vou falar sobre algo muito interessante. Por quê? Porque nessa semana, eu tô tentando também me acostumar a olhar pra cá. Nessa semana, eu e o Rodrigo, nós completaremos 3 anos de namoro. Mesmo que a gente não namore, a gente sempre comemora essa semana. No caso, nós comemoraremos no dia 19. Só que durante essa semana foi a época que teve um congresso na nossa antiga igreja, que foi quando a gente estava naquele passo de quase namorar, etc e tal. Então eu vou contar um pouco sobre o que aconteceu e relacionar ao assunto do vídeo, que é o namoro sob a perspectiva cristã, tá bom? Rodrigo, eu estava indo pra essa igreja e eu já estava envolvida com o Ministério de Louvor dessa igreja. E eu conheci em uma das células que teve na casa de um dos líderes. E quando eu o vi, eu olhei assim pra frente, quando eu abri a porta assim, né? Eu olhei e falei, menino bonitinho. E eu olhei pro dedo, não tinha aliança, falei, opa, será que vai? Não sei. e assim, na célula mesmo a gente não conversou, porque o Rodrigo sempre foi um pouco introspectivo, quem o conhece sabe disso. E então a gente não conversou, mas eu cheguei em casa e foi meio esquisito, porque eu cheguei em casa e fiquei pensando nele. Falei, gente, como eu posso pensar numa pessoa que eu nem conheço? E eu nem sabia que ele era o baixista da banda Canção do Céu. Eu realmente não sabia. Eu conhecia a banda, eu tinha o CD da banda. Eu ouvia as músicas da banda, eu sabia todas as músicas, mas eu não sabia que eu tava de frente com o baixista da banda lá. Eu juro pra vocês, eu não sabia. E, enfim, a gente se reencontrou depois em uma das escalas do louvor. E foi quando meu coração bateu mais forte. No louvor. E aí foi nesse dia que eu descobri que ele estava orando com uma amiga minha. Pense, não poderia ser talarica, né? Pelo amor de Deus. Eu falei, não, vamos deixar isso quieto então, deixa pra lá, deixa eu ficar pensando nele aí sozinha, à toa, enfim. Ou eu vou pedir pra Deus pra parar de pensar nele, né? Obviamente. E foi assim mesmo, a gente só trocou umas 2 palavras nesse dia. As palavras foram, me desculpa, eu errei sem querer, porque foi eu que falei. Porque eu tinha errado a letra da música, eu cheguei pra ele e falei, desculpa, eu errei sem querer. E essas foram as únicas palavras que nós trocamos durante todo esse tempo. Como eu descobri que ele tava orando por essa minha amiga, com essa minha amiga, pra gente poder namorar, eu falei, cara, eu não posso ser talarica, né? Pelo amor de Deus, não foi isso que eu aprendi, enfim, eu tenho princípios. Não vou fazer uma coisa dessa, né? E aí, só que o sentimento que eu tinha por ele era meio esquisito, sabe? Aí eu sentia coisa por ele com uma pessoa que eu nem tinha conversado. E aí um dia, numa outra célula, nós nos reencontramos. E aí dessa vez a gente trocou mais algumas palavras, mas a gente falando sobre banda, porque eu descobri que aí então ele era o baixista da banda. E aí, nesse dia, a gente saiu muito tarde da célula. E aí, quando nós saímos, não tinha Kombi, por causa do horário. E aí ele foi andando comigo até o ponto. E nisso ele tinha levado minha amiga pra casa. Aí eu fiquei olhando aquela cena e falei, meu Deus do céu, que coisa esquisita. E aí, ele foi me levando até o ponto. Foi quando ele percebeu, tipo, caramba, não tem Kombi, e agora? E aí ele falou, não tem problema não. A gente vai até o centro, que lá tem outro tipo de condução, né? E assim nós fomos conversando. Foi a primeira vez que nós conversamos de fato. Não só sobre o assunto da igreja, né? Enfim. Eu falei, então tá. Aí ele entrou na Kombi comigo e nós fomos em direção... Ele desceu no ponto dele, né? Aí ele chegou e falou, quando chegar me liga. Por causa dos homens que estavam lá, pra poder não fazer nada, enfim. Eu não tinha nem o número de telefone dele. Foi uma coisa meio esquisita assim, né? Mas ele só falou isso mesmo pra poder despistar. A gente não tinha qualquer nível de amizade, né? Quando eu cheguei em casa e eu ajoelhei, comecei a chorar, orando, falando, Senhor, eu não sei por que eu tô sentindo isso por esse menino. Esse menino não dá nem bola, não dá nem atenção, ele não quer nada por mim, ele já tá orando com outra pessoa, que inclusive é minha amiga, eu não posso fazer qualquer tipo de coisa. Então, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor possa trazê-lo de forma leve e sem que eu tenha que fazer qualquer coisa para poder
induzir que isso aconteça. Mas se não for, Senhor, afasta ele de mim, porque eu não quero ficar sentindo isso, e blá, 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 blá. E aí foi assim. Ele sumiu da igreja. Eu falei, opa, Deus ouviu minha oração, apesar de saber que ele era uma peça fundamental lá na igreja naquela época. Mas aí eu falei, opa, Deus ouviu minha oração, é isso, acabou então, cada um no seu canto, sendo que eu não tinha nada com ele. Então acabou, tudo bem, barara timbum. E aí eu descobri que a questão lá da minha amiga não tinha dado certo também com ele. Eu falei, oi, e agora? Fiquei muito mal diante daquilo que estava acontecendo, porque eu comecei a gostar de uma forma sobrenatural do Rodrigo e ele não fazia ideia. Enfim, as pessoas da igreja até faziam ideia, mas ele não fazia ideia. Só que eu também resolvi, por causa da minha oração, eu resolvi não contar, porque eu deixei Deus fazer. E um belo dia, simplesmente numa conversa que estavam ele e um outro pessoal do louvor, ele nessa época tava com cabelo maior e eu cheguei assim do nada na conversa, cheguei que nem uma coisa assim, do nada. E aí falaram alguma coisa sobre o cabelo dele e aí eu fui e me soltei a pedra. O cabelo dele feio. Eu acho o cabelo dele muito legal. Eu fui zoada porque todo mundo já sabia que eu gostava dele. Então ficou aquela coisa, na igreja e tudo mais. Aí o Rodrigo ficou tipo, o que tá acontecendo? Porque ele não sabia de nada. Na internet nesse dia eu tive problema com a Oi, como sempre. E aí, no outro dia eu fui pra casa da minha madrinha. E aí quando eu abro a mensagem, eu releio. Eu também acho seu cabelo liso mais estilo. Falei, opa, o Rodrigo me mandou uma mensagem assim, como assim? Não entendi. Na época eu tava fazendo transição. Então eu usava o cabelo liso ainda, só que de vez em quando eu enrolava com bigodinho pra poder ficar cacheado, né? Eu falei, oh meu Deus, e agora? O que ele quis dizer com essa mensagem? Na hora que eu fui fazer isso, eu mandei mensagem pra um dos líderes. Eu falei, cara, o que esse menino quis dizer? Me ajuda, como não entendi. Eu não quero criar falsa esperança. Mas olha só essa mensagem. E aí eu fui pra igreja, enfim, porque era a semana do congresso, acho. Não sei se era, eu não lembro a data certa, mas a gente estava organizando um congresso na igreja. E aí eu orei incessantemente, pedindo para que Deus, sei lá, falasse comigo o que estava acontecendo para eu entender e tudo mais. E a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Eram conversas assim, bem... mais ou menos. E foi quando a gente se aproximou mais. E quando todo mundo da igreja percebeu. E vocês sabem como é a juventude, né? Juventude, quando vê alguém que tá começa a zoar e fazer todas essas coisas e tudo mais. Foi punk, assim, porque todo mundo começou a perceber. E aí, enfim, a gente começou a namorar no dia 19 de agosto de 2015. Dito pra mim um dia antes que ele não ia namorar ninguém. Mas ele foi lá e resolveu me dar um beijo. No outro dia eu falei, agora você vai ter que namorar, porque eu não vou simplesmente beijar você. A gente não desgrudou mais. E aí vocês já sabem o final dessa história, o que deu. O que eu quero falar nesse vídeo, contando um pouco da história do Rodrigo e minha. Que para um namoro dar certo, você tem que orar. Não é simplesmente você chegar e olhar a pessoa e falar, cara, eu quero aquela menina ali. Tudo bem que eu fiz isso, mas eu não fui até ele pra poder conversar e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus, apresentar aquilo a Deus. Eu tava gostando dele, o meu coração dizia que gostava dele. Mas o nosso coração também é enganoso, a Bíblia diz isso. Então a gente não pode simplesmente nos entregar nossos próprios sentimentos e colocar-se à frente das vontades de Deus. Nós, como cristãos, precisamos apresentar tudo o que está acontecendo, até mesmo relacionamentos, isso é importantíssimo, para que não haja erro lá na frente. Você não pode simplesmente olhar para a pessoa e falar, olha, eu quero aquela pessoa, e você vai buscar aquela pessoa até chegar um ponto que ela vai ficar com você, porque talvez você vai insistir, vocês vão ter uma amizade, e pode até realmente acontecer um namoro. Mas e se você não questiona Deus se aquele namoro é realmente de Deus e vem da vontade de Deus? Isso pode dar um casamento errado, isso pode lá na frente acontecer ou ocasionar um divórcio, porque simplesmente você não ouviu a voz de Deus, você não pediu que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. Se você tem já um planejamento, no caso, você viu aquela pessoa e você se apaixonou por ela, entrega aquilo para Deus, entrega aquele sentimento para Deus. Senhor, eu tô gostando sim daquela pessoa, mas eu não quero agir pela minha própria vontade. Eu quero que o Senhor haja e faça. Se for da tua vontade, que tudo aconteça. Mas se não for, tira esse sentimento do meu coração.
E outra dica que eu dou é que você ore para que você seja a pessoa certa e não aquela pessoa seja a pessoa certa para você, entendeu? Você precisa ser a pessoa certa para sua esposa ou para o seu esposo. Por que eu falo esposo? Porque não era um costume daquela época. Existiam os amigos e noivos e parará, casados. Entendeu? Não existia essa coisa de namoro como existe hoje. Isso é hoje que eu falo assim, na atualidade, né? Isso é uma coisa atual, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que o namoro cristão, ele é a preparação para o casamento, certo? Você vai ter aquele compromisso com aquela pessoa que você escolheu para casar. E você sabe que não podem acontecer certas coisas no namoro e que só podem acontecer após o casamento, certo? Certo. Precisa pedir para Deus fazer a vontade no seu futuro casamento. Não tome nenhuma atitude precipitada, porque você pode se arrepender depois, né? Você pode ter um casamento fracassado, você pode ser uma pessoa infeliz, porque você simplesmente não deixou que Deus fizesse a vontade dele na sua vida. Sim, até mesmo no relacionamento, Deus precisa fazer a vontade dele na sua vida. Você simplesmente não pode se entregar às suas próprias vontades, porque o nosso coração é enganoso, a nossa carne, ela é fraca. E o nosso coração, ele sempre vai ser inclinado para o lado do mal. Então, nós precisamos o tempo inteiro estar vigilantes e se entregar às vontades do nosso Deus. Entendeu? Entendido? Se você está apaixonado por alguém, se você está querendo namorar com esse alguém, ore, peça sabedoria a Deus. Não chegue até a pessoa e fale, querida ou querido, eu estou apaixonado por você, eu estou orando por você. Não, não faz isso, deixa Deus fazer. Não vá comunicar que você está fazendo isso, porque isso pode enganar o seu coração, enganar o coração da pessoa. Ore, simplesmente ore no seu quarto, assim como a palavra diz que nós temos que orar no nosso quarto. Então você ore, fica quietinho, ore quietinho, sem que ninguém saiba. Não faça burrice de contar para pessoas no Ministério de Louvor como eu fiz. Se bem que no meu caso deu certo, porque eles me respeitaram, eles não passaram pro Rodrigo, só a igreja toda mesmo que soube. Então apresente isso pro Senhor, tá bom? Se é da vontade de Deus, vai acontecer. E se não for, eu tenho certeza que Deus vai tirar do seu coração. Nossa obrigação é permanecer santos. Nossa obrigação é estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus, ele é relacionado a tudo. Não só sobre sua vida financeira, enfim, é sobre relacionamento também. Nós não temos esse direito de simplesmente escolher uma pessoa pelo nosso dedo, porque a gente pode errar. Então, porque nosso coração é enganoso, como eu disse. Então, outra coisa muito importante, que a Bíblia diz sobre o julgo desigual. Muito cuidado com quem você vai escolher namorar, tá bom? Não escolha aquela pessoa que vai totalmente contra aquilo que você acredita. Você precisa ter alguém no seu lado que acredita na mesma coisa que você. Mas o Senhor pode converter aquela pessoa. Eu posso ser instrumento de Deus para converter a vida daquela pessoa. Tudo bem, existem casos e casos. Realmente existem pessoas que Deus usa para poder trazer o seu namorado, né, o seu marido, para a presença dele. Mas se você puder fugir disso, fuja. Sabe por quê? Nem todos são preparados para isso. Casal que o namorado é ateu e a namorada é evangélica. E ele respeita ela até mesmo na questão do sexo fora do casamento. Mas o que acontece? A gente sabe que isso não é uma regra, né? Então, escolha a pessoa que seja realmente segundo a vontade de Deus e que siga Jesus, tá bom? Para que você não possa cair no erro ou fazer qualquer coisa que possa se arrepender depois. Então, esse vídeo vai terminar dizendo assim pra você. Tá apaixonado por alguém? Quer namorar? Tá bom. Ora e ora muito. Ora para que você seja a pessoa certa para aquela pessoa e não que aquela pessoa seja certa para você. Se for possível, você pode até mostrar uma lista pro Senhor e falar assim, até queria uma pessoa assim e tudo mais, assim. Não característica física, pode ter, pode falar, pode, mas não fala de característica física, porque isso não tem nada a ver. Mas o coração, que seja uma pessoa segundo o seu coração, que seja uma pessoa temente a ti e tudo mais. Ore e apresente isso ao Senhor. Um casamento, para ser bem sucedido, ele precisa iniciar com um namoro santo. Ele precisa que o namoro seja bem sucedido. Se você vive um namoro ioiô e aquela coisa, como é que o seu casamento vai ser bem sucedido sabendo que o casamento é uma coisa bem punk, é uma coisa bem louca?
porque a gente sabe que nós somos acostumados a viver na casa dos nossos pais, e quando a gente junta, a gente sabe que não tem mais aquele refúgio de simplesmente fugir quando nós brigamos, quando a gente é namorada, e quando a gente briga, a gente foge pra casa dos nossos pais, vai cada um pra casa do seu pai, e acabou. E quando casa, que não tem mais isso, que simplesmente você tem que se resolver, porque senão vocês vão dormir brigados de costas um pro outro, assim. E a gente sabe que não pode. Então, ore. Coloque isso em suas orações a partir de hoje. Para o seu casamento ser bem sucedido, o seu namoro precisa ser santo. E para o seu namoro ser santo, você precisa orar entregando isso ao Senhor. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E fiquem na paz do Senhor.